Então, galera, quem fala aqui mais uma vez é o professor Carlos Alípio. Estou trazendo mais uma videoaula, né, de aprofundamento da parte de termometria, calor e temperatura. Então vamos lá. Então o assunto principal nós temos aí do meio é a termometria. E nós teremos, vou falar um pouquinho sobre temperatura, calor, equilíbrio térmico, zero absoluto e escalas termométricas, né? Então vamos no primeiro tópico, que é o de temperatura. Bem, a temperatura, nós temos informações, nós temos opiniões a respeito do que é calor e temperatura. Mas a definição física diz que a temperatura ela está relacionada de maneira direta com o grau de agitação das partículas de um corpo. Então, todos os corpos são constituídos por partículas, por átomos, né, que estão em constante vibração. E a temperatura é exatamente a medida do grau de vibração dessas partículas. Quanto mais agitado estiverem as partículas de um corpo, né, maior sua temperatura. Então nós temos uma figurinha logo abaixo aí, no qual tenta ilustrar exatamente esse comportamento, né, esse grau de agitação. Nós temos essas bolinhas que seriam os átomos. Vamos imaginar um gás. E se a temperatura do sistema estiver muito alta, então implica dizer que o grau de agitação, a energia cinética das partículas é muito elevada, né? Então as partículas num corpo, digamos assim, quente, elas estão mais agitadas. Enquanto que num corpo frio, ou seja, num corpo que tem uma temperatura mais baixa, o grau de agitação é menor. O outro tópico também importante é o de calor. Geralmente as pessoas confundem muito a ideia de temperatura e de calor. Quando é para dizer temperatura, diz calor, e quando é para dizer calor, diz temperatura. Como nós vimos no slide anterior, a temperatura mede o grau de agitação das partículas. O calor é uma energia em trânsito, é uma energia que sai de um canto para outro. Agora, a definição nós temos aí na telinha. Então, calor é uma energia em trânsito que flui, que passa espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor. Então, se nós temos um corpo de maior temperatura e um de menor, o calor sempre vai fluir espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor. Então, nós temos aí um esqueminha, né, mostrando um corpo A e um corpo B. A temperatura do corpo 1, aqui vem dizendo que é maior do que a temperatura do 2. Então, naturalmente, o fluxo de calor, o fluxo de energia sempre vai ser do corpo de maior temperatura para o de menor. Mais uma ilustração aí abaixo, nós temos uma bacia com água quente, uma ilustração, né, onde nós vemos as partículas desse sistema com maior grau de agitação. E na outra bacia, as partículas do sistema com menor grau de vibração. Então, naturalmente, o calor vai fluir do corpo do sistema de maior temperatura para o de menor. Equilíbrio térmico. Então, como nós vimos, temperatura, medida do grau de agitação das partículas de um corpo. Calor é energia em trânsito que flui do corpo de maior temperatura para o de menor. Agora pensemos o seguinte, nós temos um corpo de maior temperatura e um de menor. Então vai haver uma troca de energia, né, na forma de calor do corpo de maior para o de menor, e a temperatura do maior vai diminuir e a do menor vai subir, até chegar a um ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio, em que não há mais troca de energia, é chamada de equilíbrio térmico. Então o que seria o equilíbrio térmico? É quando dois ou mais sistemas já trocaram calor e adquiriram a mesma temperatura, né? Ou seja, os dois sistemas estão com a igualdade entre as temperaturas. Então nós temos o sistema A, um sistema de temperatura mais alta, um sistema B de temperatura mais baixa. Vai haver um processo de troca de calor do de mais alta para o de mais baixa, até chegar numa situação de equilíbrio, em que as temperaturas irão se igualar, chamada de equilíbrio térmico. E na sequência, como nós já falamos de temperatura, calor e equilíbrio térmico, nós vamos falar exatamente do instrumento de medida da temperatura, que na verdade é o termômetro. Mas para criar o termômetro, foi necessário criar as chamadas escalas termométricas, né? Que
Na telinha eu vou mostrar para vocês aí, são 3. Didaticamente, para o ensino fundamental e médio são 3, mas existem 5, né? Mas essas 3 que nós iremos trabalhar são a escala Celsius, né, que é usada no Brasil e na América Latina, a escala Fahrenheit, que é usada nos Estados Unidos e na Europa, e a escala Kelvin, que é usada em termos científicos em todo o mundo, né? Como você pode perceber, a escala ela é dividida em 2 pontos fundamentais, né? Nós temos o primeiro ponto, que é chamado ponto de fusão. É o primeiro ponto, né, das escalas. Na escala Celsius é 0, na Fahrenheit 32, na Kelvin é 273. E nós temos o ponto de ebulição, que é a temperatura no qual a água ferve. Na escala Celsius é 100, na escala Fahrenheit é 212 e na escala Kelvin 373. Então foram definidos 2 pontos. O ponto de fusão, que seria o ponto em que o gelo começa a derreter, começa a se transformar em água, e o segundo ponto é o ponto de ebulição. E nessas 3 escalas, como está ilustrado aí, né? Agora, imagine a seguinte situação. Aqui no Brasil, um médico, ele trabalha com um termômetro, ele aprende na universidade que é a escala utilizada no Brasil é a escala Celsius. Mas se esse médico viajar para a Europa, os termômetros que ele vai encontrar lá serão medidos na escala Fahrenheit. Então vai acontecer um problema de informação aí. Como é que ele vai manusear um equipamento em outra escala? Então a física entra como um suporte para o quê? Para converter, né, achar uma equação de conversão de uma escala para outra. Então você vai converter a temperatura de uma escala para outra. E que equação é essa, professor? Nós temos aí na telinha já, ó. Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9 igual a Tk menos 273 sobre 5. Então essa equação é uma equação que transforma a temperatura de uma escala para outra. Vou explicar para vocês mais direitinho como é que nós vamos operar essa equação no exercício. Olha aí na telinha. Então, o exercício número 1 está aí, de escalas termométricas. A temperatura de uma determinada substância é de 50 graus Fahrenheit. A temperatura absoluta dessa substância em kelvins é... Então vou repetir. A temperatura de determinada substância é de 50 graus F. Então ele quer saber qual é a temperatura absoluta. Observação, querido aluno. Absoluta, na verdade, ele se refere à escala Kelvin, que eu vou explicar mais na frente, que está relacionado com o zero absoluto. Então toda vez que você visualizar a palavra absoluto, você associa à escala Kelvin. Então ele está querendo saber o seguinte: quanto equivale a temperatura de 50 graus Fahrenheit na escala Kelvin? Então como é que nós iremos fazer? Então a equação geral é essa aqui. Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 igual a Tk menos 273 sobre 5. Observe que aqui é uma relação entre Fahrenheit, né, e Kelvin. Então o Celsius não entra. Então a equação que nós vamos usar não é essa toda. Nós cortamos Tc sobre 5, restando apenas Tf menos 32 sobre 9 igual a Tk menos 273 sobre 5. Como a temperatura em Fahrenheit é 50 graus, no lugar de Tf, 50. 50 menos 32 sobre 9 igual a Tk menos 273 sobre 5. 50 menos 32, 18 sobre 9 igual a Tk menos 273 sobre 5. 18 sobre 9, 2. Né? Aqui o 5 está dividindo, passa multiplicando. 2 vezes 5, 10. E Tk nós vamos chegar à conclusão que é, na verdade, 283 Kelvin. Então, perceba, 50 graus Fahrenheit representa na escala absoluta, na escala Kelvin, na verdade 283 Kelvin. E agora nós vamos falar um pouquinho do zero absoluto. Bem, o que é o zero absoluto? Na natureza, não existe um limite superior para a temperatura. Enfim, não existe um valor máximo. Porém, os físicos, químicos, os cientistas de uma maneira geral verificaram que existe um limite inferior. Ou seja, existe um limite mínimo que teoricamente seria a menor temperatura. E esse limite mínimo é exatamente o zero absoluto.
Agora, a primeira coisa que eu quero deixar de observação é que o zero absoluto, ela é uma temperatura inatingível. E o que é que ela representa? Ela representa o menor estado de agitação das partículas de um sistema. Então, quanto menos agitado estiver as partículas, menor a temperatura. Qual é o menor grau de agitação que o sistema poderia adquirir? Se fosse possível, seria o zero absoluto. E essa temperatura, na verdade, é o 0 Kelvin. Por isso o nome absoluto, que está relacionado à escala Kelvin. É o 0 Kelvin, ou o menos 273 na escala Celsius, ou menos 459 graus Fahrenheit. Né? Gente, deixar uma frase de motivação para vocês, do Mahatma Gandhi, que diz o seguinte: a alegria está na luta, na tentativa, no sofrimento envolvido, não na vitória propriamente dita. Eu sei que muitas vezes ocorrem diferenças, problemas, mas eu sei que nós construímos muitas coisas juntos. Valeu, galera, um abraço e boas férias.